Olá, nós vamos dar continuidade à nossa série no princípio, hoje falando sobre o princípio da humanidade. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 nos diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É muito interessante notar aqui como Deus, após todo o processo de criação, chega ao ponto, parece-me, mais alto da criação. Aquele ponto em que ele irá trazer à existência uma criatura que será a portadora de sua imagem. Assim, a cereja do bolo da criação, por assim dizer, foi o ser humano. Ele era o portador da imagem de Deus e o responsável por propagar essa imagem por toda a criação. Inclusive, esse é o pano de fundo da ordem crescei e multiplicai-vos, que nós encontramos em seguida. Espalhar a imagem de Deus sobre a criação era a nossa função. Ser essa expressão da imagem de Deus era a nossa finalidade. Entretanto, tudo isso foi distorcido, corrompido por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3, o homem abandona ou rompe o seu relacionamento com Deus por causa do pecado. Assim, aquele ser humano que foi criado perfeito, à imagem de Deus, em santidade, amor e justiça, agora passa a expressar aquilo que é oposto a Deus. É por isso que nós vemos as pessoas criadas à imagem de Deus expressando ódio, expressando injustiça, expressando mentira. Isso pode chegar a tal ponto que Jesus identifica os fariseus em João capítulo 8 como filhos do diabo. Tal era a identificação entre eles e Satanás. Que estado terrível! Entretanto, Deus providenciou um resgate para nós. Deus providenciou Jesus. Ele, o Filho bendito de Deus, veio a nós. A expressão mais magnífica do ser de Deus, sendo Ele o próprio Deus, veio ao nosso encontro, para que pudesse restaurar a imagem de Deus em nós. Ele, portanto, fez-se homem, como nos diz João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Entretanto, ele não apenas se fez homem, mas ele restaurou em nós a humanidade verdadeira. Porque nós lemos em João também, no capítulo 1, verso 12, que através dele nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Assim, temos restaurado em nós a imagem de Deus por meio de Cristo Jesus. E sendo o próprio Jesus a expressão mais exata daquilo que deveríamos ser, a imagem e semelhança de Deus, ele torna-se o padrão para todos nós. Assim, Paulo nos promete que, à semelhança do que aconteceu com Jesus, nós seremos também transformados desses corpos mortais, passageiros, para um corpo eterno, à semelhança do corpo que tem Jesus hoje. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Mas não só isso, há uma transformação moral acontecendo já agora, uma transformação de caráter, a tal ponto que nós passamos a abandonar o velho homem e agora revestirmos-nos de Cristo Jesus. Estamos caminhando, meus irmãos, para o amadurecimento. E o amadurecimento é ter em nós a medida da plenitude de Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, verso 13. Assim que todos nós possamos ter essa esperança renovada em Cristo Jesus, de mais uma vez podermos expressar verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus com fidelidade. Nisso também somos desafiados a dia após dia não expressar nenhuma outra imagem que não a de Deus. Que esse compromisso faça com que as nossas atitudes e com que os nossos pensamentos, com que as nossas intenções
se alinhem às intenções de Jesus e, portanto, às de Deus. É essa a minha oração hoje, em nome de Jesus.